filmes, séries, livros de comédia, tem sempre aqueles personagens que a gente ama, se identifica, às vezes a gente odeia, né? E que nos arrancam risadas por causa do jeitinho deles de ser. Vem descobrir comigo quem são os 8 personagens da comédia. Que tal um café? Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café. Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre como escrever um bom roteiro de comédia e nesse vídeo aqui que você tá agora, a gente vai falar especificamente sobre construção dos personagens da comédia. Então esse vai ser complementar àquele. Eu já deixei aquele linkado aqui pra você ver assim que acabar esse. Quem me acompanha por aqui mais tempo já sabe que comédia romântica é o meu forte, né? Eu tenho 2 curta-metragens de comédia romântica, tenho roteiro de série, o meu livro, né, Os Ares de Luísa, que foi publicado no fim do ano passado, é comédia romântica. Os próximos livros que estão vindo por aí são comédia romântica. Eu amo comédia e eu amo romance. E apesar de ter algumas coisas diferentes, né, a comédia romântica e a comédia só comédia, todos esses signos, né, esses símbolos de personagens que eu vou falar aqui servem também para se você for escrever uma comédia romântica. Então, né, se você é dessa área, assim como eu, fica ligado também. Todos esses nomes e esses conceitos eu tirei do livro The 8 Characters of Comedy, A Guide to Sitcom Acting and Writing. Tá em inglês porque ele só está disponível em inglês. Do roteirista Scott Sedita. Ele não tem a versão em português ainda, tá? Só tem a versão importada para comprar físico ou em e-book em inglês. Mesmo assim, vou deixar o link dele aqui na descrição caso alguém se interesse. Então, as traduções que eu fiz aqui, você pode achar algumas diferenças aí na internet se você for pesquisar. Até se você for ler em inglês, você pode traduzir diferente caso você traduza, né, para ler. Mas vai estar tudo ali no mesmo barco. Se você é roteirista ou escritor de comédia, vale muito a pena ler esse livro, tá? Ele traz mais do que só essa questão dos 8 personagens. Ele analisa roteiros, traz técnicas, traz pilares da comédia. É de muita valia, tá? De novo, o link tá aqui na descrição. O primeiro personagem é o espertalhão lógico. Sabe aquele que sabe de tudo ou acha que sabe de tudo, não cai na piada de ninguém e usa a lógica para descobrir o que vai acontecer naquele episódio? Esse é o espertalhão lógico, sabe? Ele é o único que tem sanidade no meio de um monte de louco que é o pessoal da comédia. E eles representam ninguém mais, ninguém menos que nós, vocês, a audiência. Esse personagem, ele vai ser a voz da razão. E no fundo, ele gosta muito que os outros personagens precisem dele para resolver, né, os BOs lá, as confusões todas que eles arrumam. Se vocês acham que por ele ser, né, o mais normal ali dos personagens, é fácil de escrever esse tipo de personagem, ou é fácil de atuar, né, nesse tipo de personagem, vocês estão muito enganados. Porque imagina quão difícil é fazer uma piada e que essa piada fique engraçada para alguém que é normal. A lógica, né, ser esperto, ser lógico, raramente é engraçado. Então, tanto o roteirista, o escritor, quanto o ator que vai interpretar isso, ele tem que ter um trabalho árduo para tornar esse personagem engraçado na comédia. Algumas características do espertalhão lógico. São inteligentes, calmos e pacientes, são pé no chão, maternais ou paternais, responsáveis, sarcásticos e brutalmente honestos. Normalmente nesse brutalmente honestos tá a graça deles. E eu aposto que alguns exemplos já vieram aí na sua cabeça, né? Faz uma coisa, vai anotando numa folhinha ali, num rascunho, todos esses exemplos que vierem na sua cabeça e depois, se eu não citei eles aqui, posta nos comentários, tipo, no Espertalhão Lógico tem fulano também. Quero saber tudo que você lembrar. A Marge, dos Simpsons. Homem, eu quero que faça uma coisa pra mim. É só dizer. Quero que não beba cerveja por um mês. Tudo bem, sem sorvete por um mês. Você falou cerveja ou sorvete? Sorvete. Por favor, homem, sei que pode fazer isso. A dona do That 70 Show, a maioria dos personagens da Jennifer Aniston nos filmes com o Adam Sandler, Will, do Will and Grace,
e o Linneu, né, de A Grande Família. O segundo personagem é o Perdedor Adorável. E esse é normalmente o protagonista da série, do livro, do filme, e é o personagem favorito de muitas pessoas. O Perdedor Adorável é aquele dono de muitas piadas, a maioria sobre si mesmo ou sobre a situação ali que eles estão vivendo, raramente sobre os outros, porque eles são bondosos, eles não vão fazer piadas sobre os outros, normalmente eles se colocam nessa posição. Eles são perdedores, eles fazem tudo de errado, eles não aprendem com os erros deles, com as confusões que eles se metem, então eles vão continuar se metendo em confusão, vão continuar errando e vão continuar sendo perdedores. E esse jeitinho deles é o que faz a gente gostar tanto desse tipo de personagem. Eles estão sempre desesperados para conseguir alguma coisa, seja amor, seja atenção, seja um emprego, estão sempre atrás de alguma coisa. Só que eles sempre vão atrás disso pelos meios errados, né? Nunca pelos certos. Eles sempre se metem em confusão e isso atrai piada. Algumas características do Perdedor Adorável. É otimista, é bondoso, impulsivo, sonhador, teimoso e crianções. O Chandler de Friends. Ah, sim, o Chandler sempre me faz rir. O Robert em Everybody Loves Raymond. A Lucy em I Love Lucy. A Penny no Big Bang Theory. E o Agostinho em A Grande Família. Eu acho que esse, assim, é o maior exemplo de Perdedor Adorável. E aí você percebe que se a gente colocar um espertalhão lógico e um perdedor adorável, só esses dois, em uma cena ou em uma série ou uma história como um todo, só esses dois, você já tem uma comédia? Porque eles se embatem, né? Então aí já vai dar cenas muito engraçadas. Se você já tá gostando desse vídeo, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo. Isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que gostam desse assunto também. O terceiro personagem é o neurótico. Eles são aqueles personagens que chegam ao extremo em uma ação que poderia, assim, ser normal. São personagens super teatrais. A cabeça deles não para, eles estão em constante estado de ansiedade. E eles se desesperam quando uma coisa não sai como esperado. O que é totalmente o que acontece em todos os episódios e situações em uma comédia. Eles sempre têm uma reação desproporcional ao tamanho do problema. É fácil se identificar com a vulnerabilidade deles, porque nós mesmos, a gente tem as nossas pequenas neuroses no dia a dia. Eles são personagens que falam muito, assim, falam o que querem, gostam de se expressar, estão sempre falando. Normalmente quando tem um bifão, né, uma fala super grande, é para esse personagem que dão. Algumas características dos neuróticos são analíticos, ansiosos, controladores, inflexíveis, inseguros, perfeccionistas e preocupados. O Sheldon em The Big Bang Theory. Penny, Fala. eu sento aí. Então senta do meu lado. Não, esse é o meu lugar. A Mônica em Friends. Esses são os mais óbvios, né? A Amy em Brooklyn Nine-Nine. O Carlton em Um Maluco no Pedaço. E o Alan em Two and a Half Men. O quarto personagem é o Bobão. Bobão, o tapado, o tolo. É mais um personagem que muita gente ama, favoritos de muitos. Quase sempre ele é o melhor amigo do protagonista. Eles são simples, eles são verdadeiros. E esse jeito bobão deles, assim, não é forçado, sabe? É quem eles são de verdade. E isso faz a gente se apaixonar por eles. Eles nunca são malvados, nunca são sarcásticos e sempre falam a primeira coisa que vem na cabeça deles. Mais um personagem, né, que é difícil de escrever e de atuar, porque eles têm que ser engraçados e têm que ser amáveis simplesmente por existir. Algumas características do bobão, né, são correntes, contentes, entusiasmados, amigáveis, honestos, inocentes, ingênuos e emotivos. A Karen em Meninas Malvadas. Gretchen, I'm sorry I laughed at you that time you got diarrhea at Barnes & Noble. And I'm sorry I told everyone about it. And I'm sorry for repeating it now.
né? A Amy Gorda em A Escolha Perfeita, o Joey em Friends e o Junior em Eu, a Patroa e as Crianças. O quinto personagem é o babaca. Poderia nomear de o cuzão, mas isso não é muito acadêmico. Então vamos com o babaca. Tudo bem, ele só é babaca porque ele é sincero demais, né? Ele fala tudo que todo mundo tá pensando e não tem coragem de dizer. Ele fala, né? Não tem papas na língua. Só que por causa disso, às vezes ele pode o quê? Ele pode quebrar uma cena engraçada, quebrar um clima legal que tá rolando ali. Ou, né, dependendo se for colocado ali no lugar certo, pode tornar a cena mais engraçada ainda. Eles não se importam com o que os outros pensam deles e eles não têm paciência, eles não são tolerantes. Eles são ríspidos e ácidos e estragam prazeres dos outros personagens. Algumas características do babaca são amargos, cínicos, pessimistas, invejosos e sarcásticos. E alguns exemplos são o Red Foreman, do That 70 Show. Questions, I want answers. What are you doing about moving out? I don't know. About Donna? I don't know. Your job? I don't know. Your future? Okay, I am gonna go ahead and hit you with an... I don't know. Then no food for you. O Stewie, de Family Guy, e a Rosa em Brooklyn Nine-Nine. O sexto personagem é o Pegador, ou o Garanhão, né? Esse personagem, ele não para de flertar. Tudo pra ele tem que estar ligado ou a relacionamento ou a sexo, assim. Tudo. Além de ser ninfomaníacos, eles são muito narcisistas. Eles não param de se olhar no espelho, de se autoelogiar. Eles podem parecer confiantes, mas, né, dentro deles, eles têm um vazio que eles preenchem justamente com o sexo, com o relacionamento amoroso. Algumas características do pegador. Charmosos. Charmosos ou charmosos? O que você acha? Charmoso ou charmosos ou charmosos? Charmosos. Charmosos, exibicionistas, confiantes, sarcásticos e sedutores. A Samantha em Sex and the City, a Marilda em A Grande Família. E aqui a gente pode ver que esses 8 personagens que eu tô falando nesse vídeo, eles podem se fundir em um personagem só numa série. Porque o Joey em Friends, ele também é o pegador, o garanhão. Mas ele é o bobão também, né? Então ele é esses 2 personagens em um. O sétimo personagem é o materialista. E eu acho que esse nome, né, já diz tudo sobre ele. Ele não se importa com nada ou com muita coisa além de comprar status e dinheiro. Normalmente não falta dinheiro para o materialista, mas falta responsabilidade, empatia, educação, né, e outros valores humanos aí. Se ele entra em confusão, é aquele personagem que vai tentar usar o dinheiro para sair dessa. Algumas características desses personagens são populares, mimados, superficiais, egoístas, snobs e sem qualquer consciência de classe. A Claire em O Clube dos 5, a Hillary em Um Maluco no Pedaço, o Shane na primeira temporada de The White Lotus e a Jackie em That 70 Show. Infelizmente, esse é um personagem que ainda é muito representado por figuras femininas, né, por personagens femininas, reiterando um estereótipo de que mulher é consumista, mulher é materialista e os homens não, né? Então, que tal a gente aqui que está agora entrando no mercado mudar isso, né? Por que só mulher tem que estar no personagem do materialista? Vamos colocar alguns homens também, né? E antes de falar do último personagem, se você chegou até aqui e não é inscrito, eu tenho certeza que você vai adorar o tipo de conteúdo que eu posto no Que Tal um Café. Então, se você ainda não é um cafeinado, já clica aqui no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. E o oitavo personagem é o No Mundo da Lua, que também é um dos grandes favoritos da audiência. É aquele que tem, né, que fica no seu próprio universo, é meio doidinho, literalmente no mundo da lua. É totalmente desconectado da realidade, sabe? São personagens ousados, um pouco estranhos e engraçados, principalmente porque eles podem dizer e fazer qualquer coisa que eles quiserem, que eles não vão ser julgados, porque a gente sabe que eles são meio aquém da realidade, assim.
Eles não se importam com o que as pessoas pensam deles. E eles nunca julgam os outros também. Normalmente, eles têm um hábito ou uma obsessão. Algumas características no mundo da lua. Eles são excêntricos, lógicos de uma maneira ilógica, verdadeiros, imprevisíveis, otimistas e sortudos. A Phoebe, de Friends. Oh, look, there's Monica and Chandler. Hey! Hey, you guys! Hey! O Fez, de Dead Seventh Show, o Gibby em iCarly, quem lembra dele, e a Brittany em Glee. E aí, eu quero ver os comentários cheios de outros exemplos aqui. Lembrando que não é obrigatório que em toda a série tenha todos esses 8 personagens, tá? Você pode ter 3 só, você pode ter um que tem 2 desses estereótipos juntos, né? Como o Joey. Então, você não precisa encontrar esses 8 personagens em uma série só. Então não force também, né? Ah, esse personagem ele tem uma característica só do bobão, então acho que ele é o bobão. Não necessariamente, tá? Não force o personagem a entrar nesses 8 aqui que eu falei. E agora, aqui estão aparecendo 2 vídeos que podem te interessar. Então, depois de comentar aqui embaixo, já escolhe um deles e vai lá assistir também. E a gente se vê na próxima.